Alguns anos atrás eu estive numa reunião de pastores e eu confesso ter entristecido meu coração naquele lugar ali. Ali eu vi um pastor sério, ele dizer para um outro pastor, aquele pastor sério era pastor de uma igreja muito grande, de milhares de pessoas. O pastor Pagano estava junto de mim naquela reunião, eu junto dele, melhor dizendo. E ali tinha um pastor que reunia um rebanho debaixo de uma árvore, uma mangueira. E esse pastor pediu que os pastores orassem por ele, porque ele ainda nem tinha um local para reunir aquela igreja. E esse outro pastor da igreja, muito grande, de milhares de pessoas, disse assim para ele: olha, você é feliz e não sabe, porque você ainda pastoreia o seu rebanho debaixo de uma árvore e tem poucos compromissos financeiros para honrar. Porque na igreja em que eu pastoreio, por causa dos altos custos, nós temos que seguir o ritmo das pessoas e pregar aquilo que as pessoas querem ouvir e aceitar algumas coisas que nós nunca deveríamos aceitar dentro da igreja. Eu ouvi isso, estava lá junto com o pastor Pagano. Graças a Deus, irmãos, eu soube que um pouco adiante esse pastor decidiu romper com isso. E ele saiu daquele lugar, daquela igreja, e ele começou a se reunir na casa de um irmão com alguns irmãos. Começou uma nova caminhada sem ter que se curvar diante dos bezerros de ouro do nosso tempo. O problema, irmãos, é que passo a passo essa mensagem ela tem ganhado força no meio da igreja, e o fim último do evangelho tem sido eu preciso de Cristo para que Ele seja o meu servo, para que Ele me dê a vitória. Eu preciso de Deus para que Ele me faça próspero, para que Ele faça com que eu consiga ter um salário melhor. O centro sou eu. E dos que têm aderido à igreja nos últimos tempos, talvez a maioria esmagadora seja motivada pela satisfação do próprio ego. Você quer um indicador disso? Cada vez, irmãos, é menor o número de pessoas ganhando outras vidas no meio da igreja. Era muito comum antigamente nós dizermos assim: fulano é meu filho na fé, fulano ali é meu filho na fé. Todo mundo tinha alguém para dizer: ele é meu filho na fé, é minha filha na fé. Mas hoje isso tem se tornado cada vez mais incomum. As pessoas não sabem falar mais disso porque não têm vivido isso. As conversões muitas vezes só acontecem nos templos. Irmãos, nós precisamos frutificar por uma questão de direito. É direito que a videira estenda seus ramos a partir de nós. Nós não nos convertemos para que tudo que o Senhor Jesus fez encontrasse seu fim último em nós, se encerrasse em nós. Amém, igreja? Amém. O Senhor Jesus, quando fez o grande comissionamento, irmãos, Ele disse sim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De sorte que a proposta das boas novas do reino definitivamente não tem seu fim último em nós. O centro é Jesus. O centro de tudo isso aqui, irmãos, é Jesus. A igreja não pode ser egocêntrica. Ela não pode ser antropocêntrica. Ela tem que ser cristocêntrica, com Cristo no centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. É por Ele e para Ele.
Por isso o principal motivo que eu vejo para o Senhor ter se comparado a uma videira é que ela cresce horizontalmente, é dele para os homens. E a ramificação para os que estão além de nós, elas devem acontecer, irmãos, a partir de nós. Você que tem que ganhar os seus amigos do trabalho, amém? É você que estuda, que precisa ganhar seus amigos da escola. É a partir de você, queridos. Você tem que ganhar seus familiares com o seu testemunho. Às vezes nós temos dificuldade de ganhar as pessoas dentro de casa. E há uma frase, irmãos, que impacta meu coração. De Santo Agostinho, ele diz assim: pregue em todo tempo. Se necessário for, fale. Dentro de casa, a forma mais fácil de ganhar as pessoas é com atitudes. Testemunho autêntico de cristão. Onde os outros vão ver e vão dizer: eu quero isso aí também, me leva para o seu culto com você. Precisa ser a partir de nós. E sendo assim, eu e você não temos o direito de resumir em nós a proposta da salvação. Amém, irmãos? Amém. Em segundo lugar, por que nós precisamos frutificar? E aí eu digo a você, é por uma questão também de sobrevivência. Na sequência do texto aí no versículo 2, o Senhor Jesus diz assim: olha, toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. Se como primeira razão, irmãos, nós precisamos frutificar por uma questão de direito, o direito de que o propósito de Deus se cumpra, por meio das ramificações que se estendem a partir de nós, como segunda razão, é por uma questão de sobrevivência, porque toda vara que não dá fruto é cortada. Nas palavras de Cristo, irmãos, registradas por João, frutificar não é uma alternativa. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Assim, olha, frutificar, querido, não é uma alternativa. Não é. Não é um assunto aberto para negociação, irmãos. Frutificar é imperativo. Eu e você precisamos frutificar. Amém? Mas afinal de contas, o que é frutificar? E para que não haja dúvida, eu quero dizer aos irmãos que frutificar pode ser entendido a partir de duas grandezas. A primeira delas tem a ver com as virtudes do Espírito Santo externadas em nós. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e fala sobre elas no capítulo 5, versículos 22 e 23. E ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se essas virtudes não têm sido vistas em nós, irmãos, nós nos colocamos como candidatos ao corte. Verdade. E misericórdia. Se isso não tem sido visto em nós, nos colocamos como candidatos ao corte. Por isso, nesse particular, nós, irmãos, perdemos o direito de pensar assim, que as pessoas não têm nada a ver com a nossa vida. Tem sim. E tem muito. Porque o que as pessoas veem em minha vida definem se eu sou ou não candidato ao corte. O que tem visto em você, querido? Tem visto amor? Tem visto alegria?
Irmãos, precisa haver alegria em nós. Porque nós estamos conectados à fonte de alegria. Um dos motivos também que o Senhor ele se compara à videira é por isso. Porque o vinho, ele é, na Bíblia, símbolo de alegria. E se nós recebemos dessa seiva, se eu estou conectado na fonte de alegria e recebo a seiva de alegria, então precisa haver em mim alegria. Amém, irmãos? Amém. Tem crente, irmãos, que tem uma cara fechada, que não dá um sorriso, não é? Tem pessoas que a gente até assim faz comparações, fala, puxa vida, aquele irmão tem uma cara de bulldog, não é? O outro tem cara de limão, azedo, não é? Não é para ser assim, irmãos. Não é. Nós precisamos ser um povo alegre. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção em algo comigo. Jesus era um homem chorão? Não. Como nós sabemos que ele não era chorão? Eu digo para os irmãos, porque quando ele chorou, alguém escreveu. Foi algo diferente.